Salve, salve família, aqui é Flaudizo Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez na sua casa, no seu lar. Agora em novos horários, viu? Às 15 horas. Isso mesmo, vocês pediram e a gente atendeu, né? O meu muito obrigado a você que tem chegado até aqui, que tem estado conosco. Meu muito obrigado a você que é nosso parceiro. Papai do Céu continue te abençoando. Se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. A convidada de hoje já esteve conosco no outro momento, contou um pouco da sua história. Se vocês procurarem aí, vai encontrar aí ela contando tudo, como tudo começou. Vai inspirar a sua vida também, vida de concurseiro. Então, você que galga aí ser um juiz, uma juíza, você tem que assistir esse episódio. Você não pode perder. E hoje eu estou com ela aqui, né? Pra gente é uma grande honra. Pra gente... Vocês não sabem como eu estou contente aqui, é da nossa terra. Uma pessoa muito inteligente, anos-luz de inteligência aí na nossa frente. Galera, vou apresentar para vocês. Já esteve aqui conosco ela, doutora, grande juíza do nosso estado. Hoje, boa! Do estado de Alagoas agora, doutora Jéssica Lourenço. Boa noite, doutora. A gente tá gravando à noite, mas vai à tarde. Boa noite, doutora. Boa noite, Claudísio. Boa noite a todos. Satisfação imensa estar aqui novamente, né? Conversando com você, falando um pouquinho da minha história, dos concursos públicos, né? Da minha vida aí, passando por Paraná, Goiás e agora, finalmente, juíza em casa. Que alegria. Temos muita coisa aqui para a gente conversar e bater aqui um papo legal. Boa, coisa boa. Primeiro eu já quero iniciar, né, a pergunta que todo mundo quer saber. Quando a gente iniciou o bate-papo lá, o bate-papo 1, falamos que a senhora era juíza do Goiás. E hoje a senhora é juíza do estado de Alagoas. Como que ocorreu essa transição? Como que chegou a se tornar juíza do estado de Alagoas? Como tem sido essas vivências? Conta pra gente, muita gente quer saber. Muita gente pergunta mesmo lá no Instagram acerca dessa novidade, né? Que é a permuta entre juízes estaduais, juízes de tribunais de justiça diferentes. Até então havia uma previsão, né, expressa para a permuta entre juízes federais. Então, até aí tudo bem. Então, a magistratura estadual, o juiz estadual, até a resolução 603 do CNJ, que foi que regulamentou a permuta entre tribunais, todo mundo ficava assim, naquela expectativa. A permuta já era algo que vinha, a gente estava conversando sobre isso, alguns juízes já estavam estudando a possibilidade entre juízes estaduais, essa permuta entre juízes estaduais. E daí, quando o CNJ regulamentou, os outros tribunais de justiça também passaram a regulamentar, e aí começou, né, as permutas. Eu sou a terceira permuta do Brasil. O meu caso, eu permutei com o juiz Caio Evangelista, que era juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, mas ele é da região ali do DF, então conseguimos casar. E como é que acontece a permuta, né? A permuta é aquela coisa, tem você conversa com tem uma lista de juízes interessados em permutar, e aí se der match, como a gente fala, né? Ou seja, se aquele juiz está ali naquela entrância que você tem interesse em ir para o seu tribunal e você tem o interesse de ir para o tribunal dele, geralmente quando você tem vínculos familiares naquele estado, geralmente é isso, né? Porque a permuta ela vem para aqueles que querem voltar para casa. Foi o meu caso, né? O Tribunal de Goiás é um tribunal de excelência, um tribunal excelente. Fui muito feliz, me acolheram de uma forma extraordinária, mas tinha aquela vontade de retornar para os meus, né? Eu tinha muita saudade da família, enfim, então não tinha como não voltar. Então tive essa oportunidade, encontrei uma pessoa que estava na mesma entrância, ele também queria retornar para casa, e deu match, e aí estamos aí, permutados. Coisa boa. Me explica a seguinte dúvida que surge. Uma vez permutado, pode fazer uma segunda permuta ou uma única vez? Essa é uma dúvida que paira, né? Mas eu não tenho certeza. Acredito que não tenha óbice, porque a não ser que isso esteja previsto expressamente na resolução do CNJ e na resolução dos tribunais, porque há uma resolução interna entre cada tribunal também regulamentou, nos mesmos moldes do CNJ. Mas eu não vejo, a princípio, nenhum óbice em você realizar uma nova permuta. Mas, assim, qual é o objetivo principal da permuta? É você voltar para casa. Então, se você permutou uma vez, não faz muito sentido você querer permutar de novo. O que acontece é uma triangulação.
que é possível. Como ocorre? A triangulação é o juiz do tribunal A permuta com do tribunal B, o do tribunal B permuta com o C e o C permuta com o A, entre 3. Isso é possível. E isso é possível e abre o leque, né, de permutas, porque às vezes você não encontra um para permutar diretamente com aquele juiz daquele tribunal que você quer ir. Mas daí você encontra um que está em outro tribunal e aquele que está no outro tribunal quer ir para o seu e você faz uma triangulação. É bem interessante isso. Passou quantos anos lá em Goiás? Fiquei 2 anos lá. 2 anos. 2 anos. O que muda, né? Lá no estado do Goiás, na justiça de lá, para a justiça daqui de Alagoas. E como tem sido essa nova experiência? Olha, vou te contar. Em bases assim, que tange a justiça em si, não muda muita coisa, né? A gente segue a gente segue as leis e a Constituição Federal. Então, a única diferença mesmo é a questão de estrutural. Cada tribunal tem sua estrutura, tem seu sistema, tem o seu perfil. Cada tribunal tem o seu perfil. Eu era muito feliz no TJ Goiás, né? Um tribunal que me abraçou assim imensamente. Mas aquela vontade de voltar para casa, já falei aqui, repito, prevaleceu. E hoje aqui é surreal. É surreal porque eu estou muito feliz, né? Eu vou para Delmiro Gouveia, estou lotada na primeira vara de Delmiro, e eu estou no sertão, então, né? Mas a minha família toda é do sertão. Minha família, da minha mãe, é pelas bandas ali de Delmiro, Pariconha. Então, eu cresci lá no sertão. E hoje está trabalhando para o povo do sertão, para o povo nordestino ali. Quando eu vou até a comarca, né? Passar ali por tantos... Eu gosto de brincar. Gente, eu nunca fui tão feliz vendo tantos cactos. É bem legal, sabe? Trabalhar para o meu povo. O mesmo trabalho que eu prestei lá no Tribunal de Justiça do Paraná, de Goiás, eu estou prestando aqui. Não muda nada, né? Sempre foi um sonho ser magistrada, fazer justiça, entre aspas, porque justiça é bem relativo, né? Mas o objetivo é isso, é fazer justiça, é aplicar a lei e a Constituição. Então, como eu aplicava lá, eu aplico aqui, com todo o meu conhecimento, meu aprendizado, mas ter aquela sensação de estar em casa é mais confortável, eu me sinto mais acolhida de uma certa forma, né? Sair de lá e ir para casa, realmente ir para casa, né? Então, isso não tem preço. É isso. Então, é uma sensação extraordinária que eu esperei por muito tempo. Eu achava que era o fim, quando eu reprovei na prova do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Foi bem dolorido, né? Eu não sei se eu comentei aqui no primeiro podcast que eu troquei as folhas definitiva pela de rascunho, e aí eu acabei reprovando. Então, era algo que vinha sempre à mente. Eu sofria quando isso acontecia, porque eu achava que minha chance de retornar para casa tinha acabado. E não, e Deus aí abriu as portas com a permuta. Coisa boa. Quais são os casos mais corriqueiros que a doutora Jéssica julga? De Goiás ou de Alagoas? Boa! Vamos aqui ao mês. Vamos primeiro por Goiás, depois a gente vem para Estado de Alagoas, como tem sido esses julgamentos, os últimos julgamentos. Perfeito. Eu era juíza titular de um juizado especial, civil e criminal, então eu tinha muitas demandas consumeristas, né, muito típico do juizado especial civil. Mas eu também prestava auxílio a uma vara criminal e de fazenda pública, né, lá em Padre Bernardo, no Tribunal de Goiás, e também eu era juíza respondente de uma vara única e diretora de foro de uma vara única. E pegava todos os processos, assim, todas as competências. Foi bastante enriquecedor, porque eu era juíza, assim, auxiliava em uma comarca, respondia por outra, ou seja, eu era juíza lá em outra e era titular em outra. Então, eu tinha várias matérias de forma concomitante todos os dias. É um aprendizado imenso, né? Aqui no estado de Alagoas, eu estou numa primeira vara, que é uma vara única de uma certa forma, eu também pego várias matérias, né? Só não pego algumas matérias específicas que é da vara da colega que está lá, que é Juizado Especial Civil e Criminal e Violência Doméstica. Essas matérias eu não pego, as demais, todas. O que chega muito, processo bancário, chega bastante com idoso, muito. Criminal também, de roubo, furto, também estou pegando. Muitas ações de família, reconhecimento de paternidade, ação de alimentos. Nossa, eu pego muito isso. E, então, eu pego uma variedade de matérias também, porque a primeira vara também é uma vara comum, digamos assim. A gente vê o avanço da tecnologia, o avanço das IAs, o avanço das mídias sociais, e a gente vê que o judiciário ele está se renovando.
Como é que a senhora vê hoje o judiciário no Brasil? Então, eu acho que o judiciário no Brasil ele está avançando com essas novas tecnologias, com o uso da IA, claro, de forma com ética e responsável, né? Tem toda uma regulamentação do CNJ, dos tribunais pelo uso da IA, né? É um avanço, né? Ajuda o operador do direito, o magistrado, o assessor, está ali para nos ajudar. É uma ferramenta complementar. Ela não pode substituir a consciência e a mente do magistrado, né? Que é um ser senciente, né? O ser humano ele tem emoções e para lidar com processos ali não são números, são vidas, né? Então a gente usa a IA, a gente usa essas novas tecnologias, hoje em dia as mídias vêm aí para fortalecer o poder judiciário. Né? Mas ali não é como um substitutivo ali, ou um substituto do juiz e de toda do juiz, das pessoas que compõem ali, né, o Poder Judiciário. Então, eu vejo como algo bom, positivo, algo que tem aí para acrescentar ainda mais na prestação jurisdicional, trazer celeridade processual, que é excepcional isso aí. E é o que a gente quer, né? Porque já ouviu falar, a justiça do Brasil é morosa, é demorada, o processo dura. Então a gente vem para finalmente tentar afastar esse pensamento enraizado, né, na sociedade brasileira. E a gente vem conseguindo, Flaudísio. A gente vem avançando cada dia mais. Se você pegar os números de produtividade dos magistrados, cada dia maior. Cada dia a gente avança e a tecnologia está aí para nos ajudar, mas não para nos substituir, para complementar o nosso trabalho. A senhora, como mulher, e nós estamos no Outubro Rosa, tem muitas mulheres que se espelham na senhora também. Tem muitas mulheres que querem ser uma doutora Jéssica da vida. Qual o conselho que a senhora dá aí para as mulheres que estão nos assistindo? Olha, a nossa maior arma, né, para mim foi e continua sendo o estudo, porque o estudo ele nos proporciona independência. Ele nos proporciona aprendizado. Eu digo os estudos porque eu não venho de família rica aqui no Brasil, aqui no estado de Alagoas, eu sou arapiraquense. Né? Eu sou filha de uma dona de casa e de um policial militar. Então, eu não venho de família rica. Foi através dos estudos que eu consegui ascender, né? Que eu consegui crescer. Então, é através dos estudos. Eu não vejo uma outra forma da mulher. Hoje em dia, eu vejo muitas meninas que me perguntam lá no Instagram, doutora, passa dicas, tal. Eu digo, olha, a ferramenta que eu usei foi, tenha coragem, porque hoje em dia a mulher tem que ter coragem para enfrentar vários obstáculos que se apresentam bem mais frequentes do que para os homens, né? Em tudo. Então, tenha coragem, estude, dê o seu melhor, para que você não precise, né? Para que ninguém precise dizer assim, teve uma ajudinha ali. Não, você passou, você conquistou porque você você trabalhou para aquilo, você estudou para aquilo. Então, para mim, a ferramenta essa é essencial, é o estudo. Eu conversava aqui com a doutora Maria Eduarda e quero desde já mandar um grande abraço para a doutora Maria Eduarda, grande delegada de polícia aqui do nosso estado, né? Do nosso estado. E ela falava, por ser jovem, doutora Maria Eduarda, enquanto delegada, e é muito jovem, né? Uma moça muito bonita, por sinal. E ela falava na dificuldade, às vezes, em determinado ambiente, por ser um ambiente muito masculino, alguns até olharem de certa forma, causando estranheza. E eu queria ouvir da senhora enquanto juíza. E também é jovem, né? Jovem muito bonita, né? Com todo respeito, por sinal. Em algum momento, pelo fato da gente viver numa sociedade machista, alguém já tentou intimidar, já tentou elevar o tom da voz, e a senhora, epa, peraí, calma, não é assim não. Queria ouvir da senhora. Tá preso. É raro, mas acontece com frequência. Brincadeira. Então, eu vou ser bem sincera com você, Flaudísio, em relação a essa... Se eu já senti algum olhar machista ou preconceituoso em razão da minha condição, né? Ser mulher, ocupando de uma certa forma um espaço de poder, né? Um status ali, né? Ali, eu sou a juíza, eu estou ali presidindo aquela audiência de instrução, eu estou ali conduzindo aquela sessão plenária no tribunal do júri, enfim. Eu nunca sofri. E eu falo isso, as coisas quando acontecem, preconceitos, machismos, eles devem ser relatados para a gente poder enfrentar. Mas também o respeito também tem que ser relatado.
E eu tô aqui como um exemplo de uma juíza que eu sempre recebi muito respeito por parte dos meus pares, né? Seja homem ou mulher. Mas pegando fazendo essa linha aqui do machismo, os homens sempre me respeitaram, colegas juízes, colegas promotores, advogados. Eu nunca sofri nenhum olhar assim, como se estivessem duvidando da minha capacidade, jamais. Sempre com muita deferência, sempre com muito respeito, educação. Então, assim, no meio que eu estou, não sei se pelo cargo, tenho medo, vai ser preso. Não sei se é esse o medo de ser preso. Gente, não precisa, não vai ser preso. Quer dizer, depende. Pode ser preso mesmo. Mas eu sempre fui muito bem respeitada. Seja no Tribunal do Paraná, do de Goiás. Alagoas eu estou bem pouco tempo, mas assim que cheguei também já fui bem recebida por todos. Então, nunca sofri, Claudísio. A senhora, eu não vou perguntar a idade da senhora, né? Mas Obrigada. a senhora é muito jovem, né? Muito jovem. Mas quando a senhora olha para Jéssica lá de 18 anos, né? E a Jéssica de hoje, doutora, juíza do estado de Alagoas, o que passa assim na mente da senhora em relação a Jéssica de 18 anos? Se a senhora tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa como essa, na mesma bancada, o que a senhora diria para Jéssica? Olha, que Jesus mudou minha sorte. Ele mudou totalmente a minha sorte. A Jéssica de 18 anos era uma Jéssica que trabalhava em uma pizzaria, no delivery, chegava em casa 3 horas da manhã. Então aquela Jéssica, não desmerecendo pessoas que trabalham no comércio, mas eu nunca imaginei que aquela menina que queria ser juíza, pequenininha, mas com 18 anos eu já tinha descartado a possibilidade, porque eu achava que era impossível. Eu digo que Jesus, ele pode mudar sua sorte quando você pega as oportunidades que ele está ali te dando. Então, totalmente de superação. Né? A Jéssica de 18 anos sempre teve essa mesma essência, eu não mudei, sou a mesma, mas eu nunca que imaginaria que a Jéssica de hoje estaria ocupando, né, um cargo assim, tão relevante para a sociedade, né? A magistratura está aí como um cargo relevante, como os outros também que compõem a justiça brasileira. Eu nunca imaginei. Então, eu acho que a Jéssica deu uma mudada aí, hein? De 18 para cá, deu uma mudada e pude mudar não só a minha vida, Flavísio, mas a vida da minha família, que é mais importante ainda, né? Consegui totalmente transformar a vida da minha família, família que eu digo dos meus, né? Da minha mãe, dali das minhas irmãs, enfim. Então, não foi só a minha vida que mudou, a vida dos meus também mudaram. Então, você perguntou o que eu falaria, né? Para de 18. Para de 18. Que, bingo, você aproveitou as oportunidades. E foi isso que aconteceu. Em algum momento. Pode continuar. 18 eu comecei a estudar para a Polícia Militar, foi quando deu tudo, né? Eu estava trabalhando na pizzaria, daí eu vi que estava ali abrindo vagas para a Polícia Militar de Alagoas, e eu vi que eu não queria trabalhar, chegar a 3 horas da manhã em casa, 2, 3 horas da manhã. Não era esse o caminho. Eu já fazia faculdade de serviço social na UFAL na época, então eu também não estava me encontrando ali ainda, e aquele sonho de ser juíza ali latente ainda. Daí foi quando eu comecei a estudar para a Polícia Militar, eu vi que dava, passei na Polícia Militar, e foi ali que Jesus já disse, olha, esse é o caminho. E aí eu entrei na faculdade de Direito, consegui pagar uma faculdade de Direito, tudo mudou. Acabou que eu acabei desistindo da Polícia Militar, eu desisti no meio quando eu ia entrar no curso de formação. Nem levei a documentação, porque Deus já tinha mudado totalmente. Eu já estava fazendo faculdade de Direito e eu já tinha voltado a plantar o sonho da magistratura. Eu teria que trancar a faculdade durante 6 meses e eu não queria isso. Então, eu larguei a Polícia Militar. Eu tive a coragem de largar a Polícia Militar para me dedicar apenas ao sonho, ser juíza. E daí, no 4º período, já comecei a passar nos estágios, em primeiro lugar,
Passei na Defensoria Pública da União, passei na Justiça Federal, passei no Procurador da República, nos estágios, passava em todos os estágios assim, tudo em primeiro lugar, viu? Não querendo me achar, não. Mas eu estudei muito. Boa! Eu estudei muito, porque o objetivo era largar a Polícia Militar para estudar apenas, estudar muito mesmo. Então, Deus foi colocando alguns anjos na minha vida para que isso também acontecesse. Então, eu recebi uma ajuda aí de várias pessoas para conseguir só estudar durante a faculdade de Direito, consegui concluir a faculdade de Serviço Social. Olha isso. Eu sou formada em Serviço Social, posso até atuar como assistente social se eu quiser, não, desde que eu não seja mais juíza, né? E consegui concluir, larguei a polícia e nunca me arrependi. Quando eu passei na Polícia Militar, foi algo que eu queria muito, porque era estabilidade. E era um valor, né? Uma remuneração boa para uma menina solteira na época, estava ótimo. Mas eu tinha medo da arma em si. Eu sabia que se eu entrasse, e hoje, assim, é um cargo que muitos almejam, muitos adolescentes querem ser, e é uma profissão linda, sabe? Uma profissão linda. Mas para o meu perfil, não, eu percebi que não dava. E aí eu acabei abandonando a Polícia Militar. E entrei no caminho de realizar apenas aquilo que Jesus já tinha plantado, que era ser magistrada. E eu segui reto, focada ali, igual uma águia. E quando você foca em uma coisa, larguei a polícia, terminei serviço social, mas só para ter o curso mesmo, e fui estudando. Todos os dias eu estudava, tinha um cronograma de estudo, né, de 9 a 10 horas líquidas. Se eu falo aqui, ninguém acredita, mas é verdade. Até hoje eu tenho as fotos que eu tirava dos meus cronogramas, eu tinha um aplicativozinho que cada hora estudada surgia uma arvorezinha. Enfim, então, estudava 9, 10 horas líquidas para ser magistrada. E Deus honrou, né? Deus foi muito bom comigo. Ele teve misericórdia, na verdade. Mudou totalmente minha sorte. Em algum momento alguém tentou subestimar a senhora? Está Sim, estudando, não vai ser nada na vida. sim, pessoas da própria família até. E colegas próximos também, colegas assim que falavam, para que estudar tanto? Porque eu estudava muito, né? E aí às vezes meu olho inchava. E aí, para que estudar? Amiga, por que estudar tanto se não tem nem a certeza que vai passar? E assim, algumas pessoas da família também falando que eu devia estar trabalhando, porque não entrou na polícia, eu já estava trabalhando, tá só estudando, aquele que só estuda, né? Mas só estuda. Então eu tinha que ouvir isso, mas eu sabia do propósito. O propósito era muito maior do que o processo. Então era ali, estava virada da chave, era aí. Eu sabia do meu propósito e eles não conheciam. Então por que eu ia julgá-los? Eles não sabiam da promessa. Eu sabia, a promessa tinha vindo de cima. Então eles julgavam, eles não conheciam, mas Jesus já tinha soprado ao meu ouvido, é por esse caminho, e a linha de chegada vai estar lá. Você vai ser juíza. E eu fui. E fui e me dando dupla honra, porque era essa a promessa. Eu vou te dar dupla honra. Eu fui juíza no Paraná, no Goiás e agora sou juíza do estado de Alagoas. Independentemente de quem tem ou não religião. Quem acredita no que você planta, porque tudo que você planta, você vai colher. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Mas isso todo mundo fala, mas é a pura realidade. Não tem como dar errado, você acreditando ou não em Deus. Você pode até ser ateu, mas se você planta uma coisa boa, uma coisa ruim todos os dias, você vai ter frutos daquilo lá. Então, eu sabia que se eu fizesse a minha parte, eu não tinha capacidade por si só. Eu dependia de uma força maior, de acordo com a minha crença. Eu estou falando da minha perspectiva aqui. E Jesus, ele complementou tudo aquilo que faltava. Porque eu venho de uma família simples, eu estudei escola pública a vida toda. Eu sentia, às vezes até na escrita, às vezes até na fala, ou alguma dificuldade, que a escola pública tem greve, eu não estou desmerecendo a escola pública. Minha sorte que ainda tinha uma escola pública para estudar, já que eu não tinha condições de pagar uma particular. Mas assim, em razão das greves e tal, pronto, eu fiz o vestibular com apenas 6 meses de estudo, porque a escola entrou em greve, enfim. E eu sentia que eu não tinha a mesma capacidade que as outras pessoas. Eu sentia isso. Mas eu sabia também que é na fraqueza que Deus, né, opera o seu poder. Então, quer poder maior do que o do nosso Deus? Então, posso ser fraca, o que for. Ele vai complementar aquilo que faltar. Como era a reação das pessoas? Ou como são a reação das pessoas hoje ao verem a doutora Jéssica
juíza de direito? Muitos ficam assim, inacreditáveis. Mas, meu Deus, aquela menininha lá do EPIAU. EPIAU é a escola aqui de Arapiraca. Pois é. Ficam. Eu sumi, né? Eu dei uma sumida nesse tempo todo de estudo. Porque eu tinha que voltar para aquilo que, né, para o projeto. Eu nem tinha rede social, nem nada. Então, quando eu apareci, eu já apareci meio na mídia, assim, né? Teve uma reportagem aqui. Estudante de Arapiraca, que sempre estudou escola pública, passa no concurso de juíza do Paraná. Foi quando, então, através dessa reportagem, eu dei uma entrevista na rádio, as pessoas... Poxa, a Jéssica passou no concurso, é juíza do Paraná. Então, muitos vieram me dar os parabéns, pessoas que estudaram comigo, alguns professores. E é isso. E é isso. Surpreendente, né? Pois é muito surpreendente. Eu concordo. A senhora falou sobre a questão de sumir por um tempo, para depois voltar. E voltar, diga-se de passagem, é em glória, né? Por conta dos méritos e conquistas alcançadas. Qual o significado do poder da ambiência para a doutora Jéssica? Olha, eu não vejo como um poder, acredita, Flaudísio? Eu não... Como é que eu posso falar? É que eu não me vejo em uma situação... Na prática, eu sou juíza, né? Assim, sou juíza. Mas você acredita que eu não... Quando eu tô com colegas, servidores e tal, às vezes eu não me coloco nessa posição de magistrada. Eu me coloco como a Jéssica, despida do cargo, do status. Quando eu tenho a oportunidade de me despir, eu afasto. Por quê? Não no sentido assim, ela deixa de ser juíza. Não, não é isso. Vou enlouquecer. Não é isso. Não é essa a questão. Mas eu tento ser mais informal possível. Eu tento deixar as pessoas mais confortáveis. Porque senão, às vezes, trava. É juíza, tem que se comportar. Não pode... Não, gente, fiquem à vontade. Aqui não tô pra ser a juíza. Eu tô aqui pra gente conversar, pra gente brincar. Então, eu tento ao máximo demonstrar que as pessoas não precisam estar se policiando, ficando nervoso porque tá perto de mim. Não, deixa na hora da audiência do júri. Ali sim, a gente assume a postura. Mas fora do ambiente, eu tento ao máximo ser mais Jéssica. A Jéssica, a menina Jéssica, aquela que gosta de dar gargalhada, gosta de falar alto. Eu adoro falar alto. E para deixar as pessoas mais à vontade. É assim que eu me vejo, acredita? Tem muita gente que está nos assistindo e tem muitos jovens aí que estão adentrando no curso de Direito. E cursar Direito não é apenas ir para uma faculdade, dizer que cursa Direito, terminou, tá tudo bem. E a gente vê um grande índice de reprovação, principalmente na OAB. Verdade. Qual o conselho que a senhora dá para quem está... Não é para quem está já formado, não é para quem já é bacharel, é para quem está iniciando no curso de Direito. Eu vou dar um conselho, então, para todos aqueles que começaram agora o curso de Direito. Primeira coisa, saiba onde você quer chegar. Estabeleça um foco, porque quando a gente estabelece um objetivo, a gente, então, vai começar a trilhar aquele caminho em direção ao alvo, né? O problema dos novos, dessas pessoas que entraram agora no curso de Direito, é que eles não sabem o que querem. Então, assim, eles deixam de aproveitar aquela melhor fase, que é a fase da faculdade, para estudar já ali. Deixam para estudar depois, quando acaba. Então, assim, olha lá, 5 anos que você está perdendo quando você só deixa para estudar depois que termina a faculdade. Eu fiz o caminho inverso. Desde o meu primeiro período, eu comecei a estudar para concurso. Eu queria ser juíza, então, desde o meu primeiro período, eu estudei. Na verdade, tem uma coisa bem interessante, uma curiosidade. À noite ia começar a minha primeira aula de Direito, no primeiro dia de aula. À tarde, antes de eu ir para a faculdade, eu já estava vendo no YouTube os vídeos do Luiz Roberto Barroso e escrevendo o que ele estava falando. Olha só. Então, eu sabia em que local eu queria chegar. Então, você que entrou agora no curso de Direito, estabeleça uma meta, estabeleça um foco, ainda que você mude no meio do caminho, mas pelo menos você vai ter essa disciplina de trilhar, né, esse caminho em busca daquilo que você estabeleceu. Então, tenha um cronograma de estudo, estabeleça uma quantidade de horas que você tem como estudar, cada pessoa tem uma dinâmica diferente, estabeleça uma quantidade de horas, estabeleça as matérias, tenha disciplina,
tenha coragem, principalmente tenha fé. Porque sem fé, olha, eu vou te contar, você desiste no meio do caminho. E é certeza isso, viu? Que tem hora, Flaudísio, quando a gente reprova, e quem nunca reprovou, né? Tá bom, tem algumas exceções. Não é o meu caso, já reprovei. E a gente pensa que não vai conseguir mais, a gente pensa que ali acabou, era a nossa chance e não acabou ali. Eu sou uma prova viva do que aconteceu comigo no TJ Alagoas. Quando eu troquei as folhas, depois fui tentar passar limpo, não deu, me desorganizei toda ali. Eu sabia, aqui é o fim. E agora, quando é que vai ter outra prova do Tribunal de Justiça de Alagoas? Eu perdi totalmente a fé. Fiquei chateada, não queria nem mais rezar. Fiquei assim, mas meu Deus, eu estudei tanto e Jesus e o Senhor não. Era só uma vaga, por que não me dá essa vaga? Mas olha só, posso te contar uma coisa? Eu quero até que fique isso registrado aqui. Se quiser fazer um corte para postar, isso é bem interessante. Quando eu reprovei no TJ Alagoas, eu achava que era o fim, porque essa ideia de permuta eu nem sabia que existia. Nem tinha ainda para juízes estaduais. Então, beleza. Eu chorei o que eu tinha que chorar, levantei e voltei a estudar. A fé. A fé de que, mesmo eu reprovando, Deus ainda tem coisa para mim. Eu não vou desistir. Comecei a estudar, e aí teve pandemia, tudo suspendeu, aí teve TJ Paraná. Passei no TJ Paraná. Veio o TJ Goiás, passei no TJ Goiás. E aí, volta e meia, eu ainda lembrava da reprovação do TJ Alagoas e começava a chorar e tal. Meu Deus, queria estar tanto... Alguns dias, né? Queria tanto agora estar com a minha família. Tô sozinha aqui. E aí eu pensei, mas pai, por que não, né? Uma vaguinha. Por que você não me deu uma vaga lá no TJ Paraná? Eram 12 vagas. Eu fiquei em quarto. Lá no TJ Goiás, fiquei em terceiro. Mas por que então uma vaguinha você não me deu no TJ Alagoas? Porque ele tinha coisa bem melhor para mim. E sabe o que aconteceu, Flaudísio? Muitas pessoas que passaram no concurso do TJ Alagoas foram chamadas e hoje são juízes do TJ Alagoas, estão na inicial. Deus foi tão bom comigo que hoje eu estou na segunda entrância. Eu já cheguei na segunda entrância. Então, assim, ele só não me deu Alagoas, como ele me deu uma posição lá na frente. Então, era como se eu tivesse ficado entre os 10 primeiros colocados naquela prova lá que eu reprovei. Foi isso, exatamente isso. Então, ele queria exatamente que eu passasse pelo Paraná, por Goiás, tivesse todas as experiências que eu tive, aprendizado, primeira vez que morei sozinha, tive que me virar. Para depois desses 3 anos longe de casa, ele disse assim, não, agora você vai voltar como juíza de Alagoas, porque aquela vaga que você chorou sempre foi sua. Então eu voltei, agora sou juíza de Delmiro Gouveia, segunda entrância. E muitos colegas que passaram, e eu reprovei, né, eles ainda são juízes da inicial. Então é como se Deus me permitisse chegar no Tribunal de Alagoas, não só como juíza, mas uma juíza aí de segunda entrância. Tá vendo que nosso Deus é um Deus de maravilhas? E aí, questionando a ele por que não tinha acontecido, por que Deus tinha ali, não tinha permitido a minha aprovação, é porque ele tinha coisa melhor. Que coisa melhor? Era meu primeiro concurso. Certamente eu não teria ficado nunca nas primeiras colocações ali. Teria ficado lá atrás, era meu primeiro concurso, estava novinha, não tinha nenhum título, nada. E aí ele vem com essa bondade. A senhora falou aí sobre chorou, né? E a gente sabe que estudar e passar por reprovações, a senhora falou que passou por reprovações, não é fácil. A doutora Jéssica já chorou muito? Eu já chorei muito. Eu posso falar? Eu chorava todos os dias, à noite. Eu tinha até a hora de eu chorar. Quando eu terminava de estudar, eu ia para o espelho e começava. Por quê? Vem as dúvidas. Será que esse meu esforço desde 5 horas da manhã começava muito cedo? 5 e pouquinho, porque eu sou do dia, eu não sou da noite. Então eu estudava até 8 horas da noite, eu não conseguia até 10, 11, porque minha cabeça não funcionava à noite. Então era de 5 da manhã até 8, 8 e meia, 9 às vezes, estourando. Eu ficava naquela dúvida, será que vai acontecer, meu Deus? Eu tô aqui desde 5 horas da manhã, eu desenvolvi até um abaulamento no disco L5S1, na minha lombar, de tanto ficar sentada. E eu tenho uma fissura, né? Uma protusão que a gente chama, de tanto ter ficado sentada por muitas horas. Será que eu vou ter... o que eu vou ganhar com isso? Então vem a dúvida, né? Então aí a fé. Você permanece porque você tem fé que você vai conseguir. Então eu chorei muito. Não só quando reprovava, eu chorava mesmo, todos os dias.
Eu tinha uma blusinha cinza de pijama, que quando... Era certo, aquela blusa vestia, toda melequenta, de tanto eu chorar. Mas todo o choro valeu a pena, compensou, hein? Hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Talvez uma coisa ou outra que eu teria, talvez eu fizesse diferente hoje em dia. Que foi, até comentei com você na primeira entrevista, que foi me afastar um pouco da minha família, só para estudar. Acabei perdendo algumas vivências né, com meus sobrinhos, com os meus. Mas enfim, tudo isso fez parte do processo. A gente vive numa sociedade que, muitas das vezes, pessoas não suportam o nosso sucesso. E quando as pessoas veem alguém que se destacando, alguém que veio de baixo e começa agora a crescer, está num outro patamar, surge a tão famosa inveja. Como é que a senhora lida com a inveja? Eu lido como Jesus lidou. Quem matou Jesus foi a inveja. A inveja dos fariseus, a inveja daqueles lá que tinha o verbo de Deus encarnado, o amor em pessoa, que não fez mal a ninguém, mas aqui tinha aquela inveja do povo, por ele ser o Deus de maravilhas, por ele operar milagres que aqui os homens da lei não operavam. E eu lido da mesma forma, eu tento relevar. Porque assim, a gente percebe. Você também está aqui, né, tocando a sua experiência aqui com o DDI, com certeza também enche os olhos de algumas pessoas de vontade de estar ocupando. E eu vejo isso que às vezes tem, mas eu tento relevar. Eu tento relevar porque a melhor forma de você lidar com a inveja é você só relevar, tentar disfarçar que aquela pessoa ali está querendo aquele seu cargo. Eu fico como se fosse algo até positivo. Nossa, ela tá admirando. Tá admirando, queria estar onde eu estou. Mas assim, a inveja ela tem um problema porque muitos sentem inveja, mas nem todo mundo quer passar pelo processo que você passou. É aí que tá. É a inveja do resultado. Com certeza não tem inveja do processo. Então a inveja deveria ter pelo menos completa, né? Mas ninguém quer. Todo mundo almeja aquele resultado final. E não o caminho que você teve que trilhar para alcançá-lo. Mas é isso, eu não. Eu relevo tantas coisas. Se chega um momento da nossa vida que a gente tem que relevar, dar aquele risinho no canto de boca e só deixar ir. O que é sucesso para a doutora Jéssica? Sucesso é ter saúde. Para mim é isso. É você ter saúde para fazer as coisas que você ama fazer. No meu caso, é isso. Não é posição. Não é status social. Sucesso não é isso. Sucesso é você ter condições de você ter saúde para fazer o que você ama. No meu caso, é trabalhar como magistrada, é ter minha família perto de mim. Enfim, isso para mim é sucesso, Flaurísio. A senhora bem falou aí sobre a questão de ninguém quer invejar o processo, né? Mas quer invejar a glória, diga-se de passagem. E surgem aí as pessoas que outrora não davam a devida significância, né, para a gente. E agora, no posto em que a senhora está, surgem as pessoas que querem se aproximar, se aproveitar. Como é que a senhora lida aí com os aproveitadores? Que pergunta capciosa. Então, olha, lido da mesma forma que eu lidava antigamente, né? Ou seja, é porque, assim, eu não gosto de ver esse lado das pessoas, Flaudísio. É difícil responder essa pergunta, porque eu não gosto de ver o lado que as pessoas estão se aproximando apenas pelo interesse. Eu tento ver que as pessoas estão se aproximando porque vê algo bom em mim. Então, por isso que eu digo, uma pergunta capciosa que você me pega em responder, porque quando eu percebo que tem um interesse por trás, que me trata bem quando não me tratavam anteriormente, eu tento só agir naturalmente. Porque, para que pagar com a mesma moeda? Não gosto dessa regrazinha, a gente tem que pagar com a mesma moeda, não. Hoje em dia, o fato de eu ser uma juíza, lembra que eu comentei com você? E deixa aqui registrado? Eu tento ao máximo, quando eu estou em ambientes mais descontraídos, não ser a Jéssica juíza, mas ser a Jéssica Lourenço, como me chamavam na escola. Jéssica Lourenço, a Jéssica que gosta de conversar, que gosta de brincar, a Jéssica alegre. Então, eu tento ver que aquela pessoa está se aproximando só por querer estar perto de mim, mas não pelo cargo, sabe? Porque eu até conversei um dia com alguns colegas, às vezes a gente acha que recebe um tratamento respeitoso, com educação, só porque é juiz. Eu não queria isso.
Eu queria que as pessoas gostassem de mim, me respeitassem, mas por ser uma pessoa normal. E não pelo meu cargo, não pelo meu status. Mas, infelizmente, isso acontece. A senhora se considera sensitiva? Tipo, perceber a energia do ambiente? Sim, desde pequena. Quando eu era pequena, eu via, sentia cheiro de pessoas já falecidas. Isso acontecia com muita frequência, né? Sentia a presença de pessoas já falecidas, sentia muito isso. E, isso não vem ao caso, né? A sua pergunta não foi nem essa, mas quando você falou de ser sensitiva, isso abarca também. E esse lado de ver, de sentir pessoas que estão chegando por interesse, meramente por interesse, eu percebo. Mas a forma como eu lido é a mesma forma como eu lido aquela pessoa que se aproxima por gostar da Jéssica, da pessoa Jéssica, sem ser a juíza. Então, assim, eu não gosto de fazer distinções, sabe? Porque daí quando você faz a distinção, você já cria uma trava com aquela pessoa. E eu gosto de viver tão bem com as pessoas, eu não gosto de ter essas rixas. É isso. Eu fiz essa pergunta também porque hoje eu até brinco, né, com as pessoas mais próximas que eu não faço mais nada por educação. Não que eu seja mal educado, né? Pelo menos eu não sei. Mas, e é o meu objetivo sempre. Mas eu não faço mais nada por educação. Em que sentido? Se eu não estiver confortável em determinado ambiente, eu não fico nesse ambiente. Eu simplesmente dou tchau. E os incomodados é que se mudam, eu sempre aprendi isso. Então, se eu não estiver bem relacionado com alguém, cara, você que tá me ouvindo aí do outro lado. Se eu sou seu amigo, eu sou seu amigo. Se eu não sou, hoje, Flávio diz isso desde quando? Eu brinco, né? O projeto TDI ele mudou muito a minha vida. E particularmente, né, aqui abrindo um parêntese, as vivências que eu tenho tido com esse projeto tem mudado muito, consideravelmente, a vida do Flaudísio. E hoje eu não sei fazer mais nada se eu não tiver totalmente entregue àquela situação, àquela ocasião, àquela relação. Entendi. Então, aí a senhora falou algo sobre questão até espiritual, né, de sentir o ambiente e tal, etc. E eu me apego muito a isso, que todas as vezes que eu não ouvi a minha intuição, deu errado. Todas. Bem isso. Eu já passei por isso. Dessa questão aí de seguir a intuição, de falar ao meu ouvido, de soprar no meu ouvido, até mesmo na prova da OAB. Caramba, na prova da OAB tem uma história legal. Eu estava na segunda fase, e aí chegou lá a prova, fiz direito constitucional, pela primeira vez caiu uma ação civil pública. Nunca tinha caído uma ação civil pública na história da segunda fase. Então ninguém imaginava que cairia uma ação civil pública. Beleza, quando eu cheguei, eu não sabia qual era a ação. Ali era para mim, era um procedimento comum, não era um mandado de segurança coletivo, porque havia necessidade de provas, então não era um mandado de segurança coletivo. Quando eu olhei para o lado da menina, mandado de segurança coletivo, eu digo, meu Deus, ela vai reprovar. Enfim, porque não era. Eu fui para o banheiro, fiz uma oração e meu anjo da guarda soprou, juro, ele soprou no meu ouvido. Ele disse, é uma ação civil pública. Aí você pode não acreditar, mas é sério, eu fiz uma oração, tinha muitas pessoas na sala, eu fui ao banheiro, abaixei a cabeça, pedi a Deus e meu anjo da guarda sussurrou. Que tem essa história de anjo da guarda, eu acredito muito, né? O anjo da guarda, ele tá ali com a gente. Para os espíritas é um guia espiritual, para os católicos é um anjo da guarda, não sei para os evangélicos. Mas a gente acredita muito que a gente tem alguém aqui que nos acompanha. E se a gente tiver com essa afinidade e essa conexão, ele fala ao nosso ouvido. E ele falou ao meu ouvido, não só dessa vez, como ele falou em várias outras. Sério mesmo. A senhora falou no último episódio, né, conosco, e inclusive está viralizado nas redes sociais, e eu perguntei à senhora, e eu vou perguntar novamente, né? Eu perguntei sobre a relação da senhora com Jesus. Eu vou perguntar, como é que é a relação da doutora Jéssica com Jesus, né? Ai, Jesus, o amado da minha alma. Jesus é o amado da minha alma. Como falar de Jesus assim? A gente não tem explicação, a gente só sente. Sente. Jesus é sentimento. Eu sou a menina dos olhos dele. Eu gosto de falar assim. Quem estiver me ouvindo, as meninas também, vocês também podem ser as meninas dos olhos de Jesus. Mas eu tenho essa, eu gosto de criar essa intimidade com ele. Jesus hoje é uma pessoa que eu busco todos os dias ter intimidade. Só quem conhece Jesus
é quem tem intimidade com ele, é quem busca conectá-lo com todos os dias. Então eu digo que para você, ele é dado a conhecer. Ele não se prende, ele não se fecha. Todo mundo que queira conhecer Jesus, ele vai se dar essa oportunidade, porque ele quer todos. Então, todos os dias eu converso com ele, eu falo com ele, e ele, até falei isso no vídeo anterior, é como se Jesus fosse meu amigo. E muitos falaram assim, ele não é como Jesus fosse seu amigo, ele é seu amigo, sim. E hoje até retifico a minha fala e falo, não é como ele se fosse, ele é nosso amigo. E ele nos atende, ele está ali para nos acolher, enxugar nossas lágrimas, como eu falei, chorava todos os dias, e ele enxugava. Ele tinha um plano grandioso para mim, mudou totalmente a minha sorte. E ele é isso, ele é o meu amado, ele é meu tudo, é Jesus Cristo de Nazaré, né? É aquele que deu a vida por nós para nos salvar. Era o Cordeiro o Cordeiro imolado, né, que foi lá e se deu a vida por nós, um bando de pecadores, né? Enfim, então ele é tudo que eu tenho. Foi através dele, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho foi através dele, então não tem como vê-lo de outra forma. Enfim, é muito difícil descrever quem é Jesus, porque Jesus é o que a gente sente, é um amor que vai além, né, de qualquer entendimento. A senhora bem ressaltou aqui pra gente que procura, entre os relacionamentos da senhora, não ser intitulada de a juíza, a Sim. doutora Jéssica, e sim a humana, né? A pessoa comum. E eu quero perguntar a senhora bloqueia no WhatsApp se fizer raiva? Ah, eu bloqueei? Inclusive, eu bloqueei um monte no Instagram. Eu bloqueio. Boa, boa! É porque assim. Não. Olha, quando eu estou. Você falou uma coisa muito interessante. Hoje eu não faço nada só por educação. Eu fico num lugar que eu me sinta confortável. Isso é importantíssimo. E eu até falei assim. Eu tento lidar com as pessoas da mesma forma. Mas essas pessoas que eu sei que não gostam de mim, ou você tocou no ponto da inveja, eu não fico perto. Eu sou bem seletiva com as pessoas que eu ando, com as pessoas que entram na minha casa, com quem eu convivo em um restaurante, eu sou muito seletiva. Então, as pessoas que eu seleciono são pessoas que gostam de mim. Não vê a juíza Jéssica, vê a Jéssica. A Jéssica Lourenço. A baixinha, né? Como conhecem. Então, eu seleciono. Aí, às vezes, vem pessoas no Instagram. Gente, não tem intimidade, nunca vi, nunca nem conversei. E vem assim, falando coisas e tal. Aí é bloqueado. Inclusive, até pessoas aqui vêm querendo falar sobre processos. A gente não pode falar sobre processos. Nem nosso e nem de terceiros, de colegas. A gente não pode, isso é proibido. Tá lá, isso proíbe. Nosso código de ética veda. Tá fazendo comentários, fazendo comentários sobre a decisão do colega, enfim, isso não é possível. E muitas pessoas vêm querendo saber, falar, será que o juiz aqui fez certo? Né, e tal. Não posso dizer se o colega fez certo ou errado. Se você não gostou, contrata um advogado, enfim, vai resolver na fase recursal aí. Mas, enfim, então tem muita gente. Corta essa parte, mas sem noção, hein? A senhora falou aí algo muito interessante, que é sobre a questão de levar para casa, né? E eu conversava com um companheiro, né, grande Rodrigo, e ele falava sobre a questão de ir para casa dele. Na empresa, tudo bem, mas para ir para casa, levar para casa, ele dizia, Flaudísio, a casa é algo muito íntimo. Verdade. Nem todo mundo pode entrar para nossa casa, dentro da nossa casa. Porque às vezes tem pessoas que vão com segundas, terceiras, décimas, milhares de intenções. Sim. E a gente não sabe. Nossa casa é o nosso íntimo, né? É o nosso ambiente de descanso, é onde a gente se sente mais confortável possível, quando a gente pode ser nós mesmos, sem nada, assim. Quando a gente chega num local de trabalho, a gente assume uma postura, na rua, enfim, mas na nossa casa a gente fica bem mais à vontade. Quem entra na nossa casa deixa a energia daquela pessoa ali. Tem muito isso, Flaudísio. Então, aquelas pessoas que você vai levando, pessoas mal intencionadas, pessoas com energia negativa, vai plantando ali. E ali depois você vai percebendo que o ambiente se torna pesado, um ambiente mais de brigas, de discussões, enfim. Então eu seleciono a dedo quem vai para a minha casa. Eu sou chata para isso.
Não que eu estou dizendo que a minha casa ninguém vai entrar porque todo mundo tem energia negativa. Não é isso. Mas eu seleciono as pessoas que de fato gostam de mim e que eu me sinta confortável, me sinta bem. Não é todo mundo. Às vezes nem gente da própria família, né? Tem muito isso também. Eu conversava aqui com a doutora Lucy Mônica, grande delegada de polícia, e ela falava sobre mais de 22 anos de polícia no estado de Alagoas, e ela falava que nós fomos ensinados desde pequenos a olharmos o lado bom das pessoas. A senhora falou aqui, eu procuro olhar o lado bom. Só que ela enfatizava aqui que depois de muitos anos de polícia, como delegada, ela começou a procurar a priori, assim que encontra com alguém, que começa a estreitar os laços, tentar enxergar o lado negativo das pessoas. E aí eu externei para ela o que eu vou externar para a senhora como juíza. Até onde vai a maldade do ser humano? Olha, a maldade do ser humano não tem limite. Não tem. O que eu vejo assim, pessoas às vezes que você confia, que está ali andando com você, são as pessoas que mais têm inveja. Quer um exemplo? Isso é bem interessante. Eu vi uma reportagem esses dias, bem interessante, de que quando você faz um post no Instagram ou publica algo nos seus stories, você pode perceber que a maioria de quem curte são pessoas desconhecidas. Não são as pessoas que são seus amigos. Tem muito isso. Aí eu vi uma pessoa levantando essa questão. Por quê, gente? Quando a gente publica, os comentários das publicações são pessoas de fora. A curtida ali naquele story é de pessoas de fora. Porque, assim, às vezes a maldade ou a inveja vem de quem está bem perto de você. Então, eu vejo, Flaudísio, que a maldade do ser humano, né, ela não tem como quantificar. Porque ela vai além, né? E de pessoas assim. A pior maldade é daqueles que vêm de pessoas de perto. Né? A gente não fala de um crime de roubo, em que vem uma maldade, vem uma ameaça, uma grave lesão de uma pessoa que é desconhecida. É pior, essa maldade, ela é menos pior do que aquela maldade de uma pessoa que está ali com você no dia a dia e pratica, por exemplo, o crime de estelionato, que é o engodo, o ardil, é o engano. Sabe? Eu gosto de relacionar os crimes porque eu sou bem chata com o crime de estelionato, que é justamente o abuso da confiança. É o abuso, é a maldade ali de a pessoa perto de você. Né? O estelionato é isso. Então, enfim, e já o roubo ou o furto é de uma pessoa desconhecida, geralmente. Uma pessoa que você nunca viu na vida. É pior. É pior o crime de estelionato, porque é aquele crime que você não... Você conhece a pessoa e ela te engana para obter uma vantagem, sabe? Enfim, é isso. Tem muita gente que está nos assistindo, né? Muita gente que está aí nos acompanhando. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem. Se ela pudesse rodar Brasil e o mundo, que mensagem seria essa? Posso deixar? Pode, fique à vontade. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é... Eu vejo muita gente com sonhos e acha que em razão da idade, em razão, às vezes por ser mãe, não ter tanto tempo, às vezes achar que passou já o tempo, passou a oportunidade. Não veja assim. Todo mundo tem o seu tempo. Ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a mesma dinâmica que a outra pessoa. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é que você, que sonha, às vezes, em ser juíza, em passar no concurso, mas que acha que já está muito velha, o tempo já passou, você não é tão inteligente. Bobagem, é tudo bobagem. Se você traçar um caminho, primeiro ponto, crie um cronograma, trace um caminho, estabeleça a rota, independentemente das suas adversidades do dia a dia. Tenha força, tenha coragem, seja forte e corajosa. É uma mensagem mais para as mulheres aqui. É que eu recebo muito no meu Instagram, mulheres mães, mulheres de 35, 40 anos, achando que já é tarde, que já passou e tem um sonho para passar, às vezes, no concurso da polícia, às vezes no concurso de delegado, juíza, promotora, defensora, enfim, às vezes até no concurso da ordem, né, na OAB, e acha que já passou. Não, não passou. Estabeleça uma meta, tenha fé, tenha coragem e tudo vai dar certo. Então essa era a mensagem que eu quero deixar. Não tenha medo, tenha coragem. Somos mulheres, somos fortes e corajosas, somos guerreiras, né? E para tudo tem um tempo, né? Para todo propósito aqui na Terra tem um tempo determinado. Então às vezes é porque o seu tempo não chegou, mas faça, né? Trilhe o caminho de alcançar que você vai alcançar. É isso.
Você não precisa ser inteligente, extraordinário. Você precisa apenas ter disciplina, foco e fé. Eu sempre gosto de dizer, né? Nossa, a fé, ela muda tudo. É quando você reprova e acha que acabou e Deus te diz, pode continuar, tenha fé que o caminho ainda não encerrou, ainda tem mais. E tem algo ali guardado para você que se você desistir, você não vai alcançar. Se eu tivesse desistido, Claudísio, se eu tivesse desistido naquele dia que eu troquei as folhas, que eu reprovei no TJ Alagoas, como é que eu ia vivenciar tudo isso que eu vivenciei? Como é que hoje eu seria juíza de Alagoas se eu tivesse parado? Então, às vezes, a derrota, a perda ali, é um ganho lá na frente. Pode ter certeza. A gente, às vezes, é difícil de a gente perceber quando a gente perde. A gente só viu ali o que a gente perdeu, né? Aquela derrota. E o que a gente, né? Eita, eu poderia ter passado, enfim. Então, a nossa mente ela é muito limitada. A gente não consegue ver além. Mas continue caminhando. Caminhe e o caminho se abrirá. É isso. Então, aquela derrota ali que você teve é porque lá na frente tem algo muito melhor para você. Não é clichê, parece ser clichê, mas é a pura verdade. E eu sou exemplo puro disso, né? Reprovei lá atrás e hoje eu sou juíza da segunda instância do Tribunal de Justiça de Alagoas. Para a honra e glória de Jesus. Coisa boas. Dentre tantas perguntas que eu estirei para a senhora, qual a pergunta que eu não fiz que a senhora gostaria que eu tivesse feito? Você perguntou sobre tantas coisas interessantes. Pergunta... Não, acho que você perguntou tudo que eu queria falar aqui hoje. A mensagem que eu queria deixar era essa. É uma mensagem de fé, não tem como dissociar a minha aprovação da minha fé. E saber também que a vida é muito mais além também, né? Do que um cargo, eu sempre já falei isso aqui, repito. A vida é muito mais além. A nossa felicidade, e aqui eu vou repetir aquela frase lá atrás, naquele vídeo postado. A nossa felicidade não é só passar no concurso público. Os concurseiros têm que saber disso. Eu não sabia disso. Eu só soube depois que eu passei, que a felicidade, ela vai além. Então, quando você passar no concurso, concurseiro, você vai saber que tem outros desafios, várias responsabilidades, que a vida não é flores não, como você pensa. Acha que tudo resolvido, tá tudo resolvido quando você passa. Lê do engano. Tudo começa, aí é que você começa a ter responsabilidade. Claro, pelo menos você não vai estar estudando mais, né? Que estudar a gente sabe que é cansativo. Mas é isso, o pessoal que trabalha aí, que está trabalhando, que está estudando, está se esforçando, continue no processo. É isso. Coisa boa. Quero passar para a senhora a xícara do Olha DDI isso. Podcast, né? Frente Veicular Brasil e DDI Podcast. Que top. Se você está precisando proteger o seu caminhão, sua carreta, sua motocicleta, seu carro, o melhor lugar é Frente Veicular Brasil. Então, em parceria com o DDI Podcast, eu quero passar a xícara que legal. do DDI para a senhora. Amei. Agradecer você pelo convite, viu? Falar sobre a minha história é muito legal. Falar sobre Deus também, é tudo por Ele, para Ele. Não é para aqui me autopromover, longe disso. Antes de vir para cá, eu pedi a Deus sabedoria, discernimento, para falar coisas que uma ou duas pessoas, pelo menos, que quisessem ouvir, precisassem ouvir. E talvez nessa minha fala, falei algumas besteirinhas aqui, enfim, não é sempre que a gente está no meio, né, de frente para uma câmera, não tenho esse costume muito, não. Mas que alguma palavra ou outra tenha servir para uma pessoa já está suficiente, sabe? É isso. Mudar a vida das pessoas. Você está levando toda essa histórias diversas, perspectivas diversas, né? Assim, que você mostra aí para o mundo, né? No Instagram. Perspectivas diversas de um médico, de um coronel, de um juiz, de um policial, enfim. E trazendo um pouquinho de cada um, as experiências, as vivências, para que a gente possa aprender, né? E é isso. Parabéns, Claudísio, pelo trabalho excelente que você está aí desenvolvendo. Muito obrigada pelo convite. Sou grata por achar que o falar um pouquinho da minha história pode mexer, pode aí incentivar alguém que está aí em casa. Se conseguir ajudar já tá suficiente. Quais são as prospecções futuras da doutora Jéssica? Então, o futuro agora se Deus quiser, entrar no mestrado. Eu estou me organizando aí para conseguir lecionar. Sempre foi um sonho, lecionar também. Quero dar aula. Quem sabe, né, também futuramente engravidar. Tem aí também quero ser mãe, né? A mulher quer ser mãe, eu particularmente quero. Então, hoje os sonhos são esses.
trabalhar lecionando, sendo mãe e também prestar eu quero me dedicar muito ao meu trabalho hoje. Eu quero ser uma boa juíza. Eu quero ser uma boa juíza. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: essa juíza é uma boa juíza. Ela é justa. Como eu falei, justiça é muito relativo. Vai de perspectiva para perspectiva, mas eu quero que as pessoas tenham esse olhar direcionado a mim. Então, para isso, eu tenho que trabalhar mais, estudar mais, né? A gente sempre está em processo de estudo, para que eu consiga realizar uma prestação jurisdicional efetiva que mude a vida do povo nordestino. Eu não queria ser juiz alagoana, agora eu sou. Então, eu tenho que fazer um bom trabalho para fazer jus a esse cargo que Jesus me deu, certo? Então é isso. Coisa boa, doutora, muito obrigado. Obrigada. Né, por estar aqui conosco. Eu sei que sua agenda é muito concorrida e corrida. Tirar um tempinho para estar aqui conosco eleva muito o nível do DDI Podcast e para mim é uma honra, ainda mais a senhora ser aqui, né, da nossa terra. Eu sempre brinco, hoje eu estava aqui dizendo para o doutor Nivaldo, né, doutor Nivaldo Barbosa, grande advogado, né, do nosso estado, já foi presidente da OAB aqui do nosso estado, e eu disse para ele e repito aqui para a senhora, tudo de bom que a gente quiser em Arapiraca, tem. Tudo. Arapiraca, estrela radiosa, que fulgura sobre o céu do Brasil. É isso. Cidade E sorriso, cidade formosa, cheia de esplendores e de encantos mil. Doutora, muito obrigado. Papai Obrigada, Céu continue te abençoando. Se você é valeu. novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta, segue a doutora Jéssica Lourenço aí nas redes sociais. O meu muito obrigado. Acompanhe a gente às 15 horas, todas as terças, quartas e quintas-feiras. Nós estamos por aqui. Por hoje é só. É isso. Valeu!